Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz. Tudo bom? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Louvado seja o Senhor pelo que tem feito em nossas vidas. Que Deus possa abençoar, que Deus possa transformar, fazer grandes coisas nas nossas vidas. Hoje mais um dia que estamos aqui falando do nome do Senhor, falando das vantagens de Deus, entrando com provisão, que Deus possa estar abençoando nossas vidas. Você vai chegando, você vai convidando os seus irmãos, você vai falando no coração de cada um. Sejam bem-vindos, Tamires, Irmã Geni, Mário César, Giovana, Irmã Elisane. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nelma, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Danielzinho, que Deus possa te abençoar, Danielzinho. Que Deus possa falar o coração de cada um de nós nessa manhã. Que Deus possa derramar sobre nós as misericórdias. E hoje mais uma EBD. A EBD já tive a oportunidade de agora pouco antes aí, já colocar para você a revista da EBD, para você que ainda não tinha a revista EBD, então já está indo na maioria dos grupos da Igreja Nova Vida, então você possa estar pegando aí essa revista, estaremos falando hoje do capítulo 2, né, que Deus possa transmitir, derramar sobre nós aquilo que Ele usou através desse comentarista, através dessa lição, que você possa ser alcançado por essa palavra. Glória a Deus. Já temos 20 pessoas online nesse momento. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Ronaldo, Lourdes, Neuza, vai abençoando. Alcineia, Deus abençoe. Irmão Luiz Carlos, Pastor Gil, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos estar orando para iniciar? Vamos estar orando, iniciando esse momento de louvor, esse momento de paz, que Deus possa falar ao nosso coração. Deus, aqui estamos, Senhor, diante da sua vontade, diante do seu querer. Entregamos a Ti esse momento, estamos aqui a Te adorar, Senhor, e glorificar. Esse momento estamos aqui, Senhor, a Te buscar mais uma vez. Que o Senhor possa estar falando ao nosso coração através dessa palavra, Senhor, desta lição de hoje. Que possamos entender o quanto nós devemos Te louvar, o quanto nós devemos colocar o Senhor como a direção das nossas vidas, o como nós devemos colocar o Senhor como centro de nossas vidas e aquilo que Teu Espírito Santo tem falado de nossos corações. Que possamos entender, Pai, que a Tua vontade esteja sobre nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a compreender os Teus propósitos. Ajuda-nos, Senhor, a sair daqui hoje alimentados pela Tua palavra. Fala ao nosso coração, é que te oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém e amém. A nossa lição de hoje tem como capítulo a sublimidade das bênçãos espirituais de Cristo. Essa palavra, você que tem a oportunidade de ir compartilhando, de ir falando, de ir divulgando. E você também que já fez isso, você já compartilhou, você que já fez tudo isso, vá abrindo a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Livro de Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, quero deixar 2 comentários para você. Te dizer que nesse momento, a nossa igreja está lá aberta. Lá nós temos alguns presbíteros, alguns diáconos, que podem estar ali recebendo as suas ofertas, o seu dízimo, a sua oferta com alimentos, a sua doação. Também estão ali para poder orar pela sua vida, trazer uma palavra para você ali, impor as mãos sobre você, estar orando você. Ali você está aberto até às 11 horas, todos os domingos. Nós temos aberta a nossa igreja das 9 às 11 horas da manhã. E também lembrando
que também é momento também de ofertar ao Senhor também, dizimar. Você que de repente não tem a oportunidade de ir lá na igreja, ofertar, adorar, você pode estar fazendo através do seu computador, através dos aplicativos do seu banco. Já foi colocado aqui nos comentários a conta, a agência da Caixa Econômica Federal. Não deixa de ofertar, não deixa de adorar, porque ainda assim é um momento de gratidão ao Senhor, é um momento de nós estarmos ofertando e adorando ao Senhor, algo que nós vamos entender também que faz parte da adoração do Senhor. E o último aviso, o terceiro aviso, é que hoje será o nosso segundo culto que houve a reabertura da nossa igreja. Então hoje, às 6 horas da noite, 18 horas, estaremos novamente lá na nossa igreja, em comunhão com os irmãos, adorando e louvando o nome do Senhor. É claro que existem algumas pessoas que não podem participar. Existem algumas comunidades que também transmitimos já através dos grupos da igreja. Então você tem a oportunidade, você que pode, você que está abaixo dos 60 anos, você que não tem nenhum tipo de problema, alguns tipos de doença, você é nosso convidado. Os bancos estão isolados, existe uma separação, existe o álcool para você entrar ali. Então, de uma forma sábia, sem aglomeração. Então, o nosso templo, o templo da Igreja de Nova Vida de Padre Miguel, ela de novo estará aberto hoje para cultuarmos ao Deus. Mas você que não pode estar ali presente, estaremos também transmitindo a partir das 18 horas, não mais às 20. E sim, a partir das 18 horas, estaremos transmitindo o culto ao vivo por aqui, pelo Face da igreja. Amém? Vamos à nossa lição? A nossa lição de hoje, ela tem como texto áureo que diz assim: Bendito o Deus e Pai, nosso Senhor, que está em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Leitura bíblica em classe. Nós já lemos o versículo 3, vamos para o versículo 4, que diz assim: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo de todas as... Versículo 10, né? 3, 4, nós lemos 9, agora versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. 11. Nele digo em que também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. 13. Em que também vós estáis, depois de ouviste a palavra da verdade do evangelho, da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. E finalizando, o 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aqui o nosso propósito hoje da nossa lição é que nós possamos entender daquilo que Deus quer falar conosco, daquilo que quando nós tomamos a posição de nos colocarmos na direção do Senhor, de nos colocarmos na vontade do Senhor, aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Aqui na lição de hoje nós vamos entender o propósito de desfrutarmos das maravilhas que o Senhor tem para a nossa vida. Rapidamente na introdução, ele começa assim: Nesta lição, vamos abordar a grande excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Além do mais, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19,
A minha filha está aqui hoje me auxiliando, ela está aqui do meu lado, ela vai estar colocando algumas referências. Eu não estarei fazendo somente as referências que estão aqui na própria lição, mas eu separei várias referências para que, além dessas que estão na lição aqui, você possa estar também aí entendendo, compartilhando comigo. Já está aí nos comentários. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. 19, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Aqui nossa lição vai falar: desde a eternidade, aprove a Deus a executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Nós já ouvimos falar muito disso. Adão veio, nós vamos falar um pouco mais à frente, de Gênesis capítulo 3, um pouco mais à frente, mas nós entendemos, nós conhecemos que Adão pecou, e Deus nos deu o seu Filho amado, Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ter essa reconciliação com o Senhor, para que nós pudéssemos de novo ter acesso ao Pai. E foi Deus que já preparou todo esse caminho. Tudo foi plano de Deus. E aqui está a prova que desde o início, através de Cristo, Deus nos reconciliou com Ele. Item número 1, nós vamos entrar no nosso primeiro item, a nova posição em Cristo. Um dia quando você aceitou Jesus, ou você mesmo que já nasceu no berço evangélico, você que desde a sua nascença, desde o seu primeiro mês de vida, você já está na igreja, seja a igreja evangélica, e você entendeu que você às vezes fica, mas eu não tive a oportunidade um dia de levantar a mão e dar um testemunho desse como esse, que eu aceitei Jesus. Não, se hoje você permanece nos caminhos do Senhor, se você permanece hoje aqui, nesse momento, ouvindo a palavra do Senhor, é porque você sim levantou e você se colocou à disposição de permanecer na vontade de Deus. Você continua nesse mesmo propósito. Você sim aceitou a Deus no seu coração de se tornar colocar uma posição diante de Cristo, e você está junto com o Senhor, sendo abençoado, se colocando à disposição do Senhor. Então aqui nós vamos entender a nova posição para Cristo. Ele começa assim: no passado estávamos perdidos e condenados à morte. Romanos capítulo 3, versículo 23, ele vai falar sobre isso. E logo depois, capítulo 6, também versículo 23. Romanos 3, 23. E depois, Romanos 6, também 23. Nós vamos estar entendendo e compreendendo isto que Deus quer falar conosco. A entender que um dia nós estávamos perdidos. E através de Cristo, todos nós pecamos. Mas foi através de Cristo que nós recebemos o dom glorioso da vida eterna. Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz: pois todos pecaram e careceram da glória de Deus. O 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós pecamos, mas Deus, o seu dom gratuito, através da vida de Jesus Cristo, Ele nos deu a vida eterna. Por isso é necessário nós tomarmos uma posição diante da face do Senhor. Por isso é necessário nós nos colocarmos na presença de Deus e entender que o Senhor é aquele que nos reconcilia, aquele que nos quer bem. Aí um pouco mais à frente, nós vamos ver que ele fala sobre esse primeiro ponto do item 2, ele fala sobre doxologia. Doxologia, ela é uma palavra grega que diz, está no finalzinho da nossa lição aí, no finalzinho da nossa lição, você vai ver bem lá no finalzinho, você vai ver sobre isso, falando sobre a doxologia. Ela diz assim, a doxologia, eu esqueci de abrir aqui, porque lá no finalzinho vi escrito, doxologia é manifestação de louvor e enaltecimento a Deus, através da expressão de exaltarmos a Deus. É o momento de você adorar,
o momento de você exaltar. Essa é a expressão doxologia que ele vem falando aqui. Ele vem do grego, né? Então você consegue entender, compreender, receber de Deus ao louvor, adoração. E a Ele nós devemos todo louvor e adoração. A Deus nós devemos adorar a Deus em todos os seus propósitos. João, capítulo 4, fala sobre aquele momento da mulher samaritana. João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, é aquela passagem de Jesus com a mulher em Samaria. E logo lá no versículo 23, ele diz assim, João, capítulo 4, versículo 23 diz, mas que quando fala sobre adoração, de nós sermos, quem Deus procura? Quem nós somos? Deus procura os verdadeiros adoradores. Após expor os versículos de abertura na epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração. Então, João, capítulo 4, versículo 23 diz, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus procura os verdadeiros adoradores. Deus procura aqueles que se entregam verdadeiramente. Deus procura aqueles que se desenvolvem ao Senhor, mas não apenas com palavras. Nós vamos também, mais uma vez, vai estar falando aqui à frente, mas não apenas com palavras, mas com dedicação, que as pessoas possam ver em você, entender, compreender através da sua vida. Adorar a Deus é você também viver o Evangelho, é você ter postura de um cristão. É as pessoas olharem para você, verem em você a luz do Espírito Santo de Deus. As pessoas olharem em você e perceberem que você é o sal dessa terra. Isso é adoração. Isso é um momento de entrega ao Senhor. E é necessário que nós louvemos e Deus nos busque os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Pulando um pouquinho no mesmo item 1 aí, do item 1, logo depois aí vem assim, nesse trecho bíblico, que na carta aqui está falando de Efésios, ainda falando de Efésios, ele diz assim, um pouco antes aí do item 2, nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico, ele falando de Efésios, de gratidão, caracterizado pela repetição dos seguintes refrões. Então, se você pegar no versículo 12 de Efésios 1, versículo 12, Efésios 1, versículo 14, você vai ver que todo momento ele fala para louvor e glória da sua graça, para louvor da sua glória. E é isso que Deus quer de nós, que nós o louvemos de coração, louvemos com ação, louvemos com meditação, louvemos ao Senhor em todo o tempo, porque o Senhor, Ele é bom. A segunda situação que nós temos que ter na nossa posição com Cristo Jesus, que nós alcançamos são as bênçãos espirituais. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2. E logo depois, Mateus, capítulo 6, versículo 31. Vai estar entrando aí essas duas referências para você, referentes às bênçãos espirituais. Que aqui ele começa na nossa lição. E ele vai falar, e o que eu quero mostrar para você, é que Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2 diz, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como que tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos teus caminhos. Capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então aqui nós entendemos que no Senhor nós alcançaremos essas bênçãos espirituais. Olha o que nossa lição diz. Obviamente que as bênçãos espirituais, e nós podemos entender através desses dois referências que eu pude deixar para vocês, não são materiais, mas provenientes de lugares celestiais, isto é, do reino espiritual.
Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, versículo 13 ao 14, que foi nossa leitura bíblica. Tais como, e a gente vai estar falando aqui. O que eu quero mostrar para você é que tantas pessoas têm buscado os bens materiais. Muitas igrejas têm pregado com relação às bênçãos materiais. Não é pecado você desejar uma casa nova. Não é pecado você desejar um carro novo. Não é pecado você desejar as mulheres, aquelas bolsas da Victor Hugo, se eu não me engano, dessas lojas de marcas. Não é pecado você desejar isso. O pecado é você desejar que isso te consuma. O pecado é você desejar que isso deixar que isso fique à frente do seu amor para com Cristo. O pecado é você deixar que esses bens materiais estejam acima das bênçãos espirituais, estejam acima de Cristo Jesus. Isso sim é pecado. Isso sim se torna mudança para a sua vida, se torna maldição para a sua vida. Então, amado, deseje, mas lembre-se que é o Senhor que te dá coisa. E o mais importante para nós são as bênçãos espirituais. Porque nada disso importa. Nós não levaremos para o céu a casa linda, maravilhosa. Nós não levaremos a bolsa do Victor Hugo. Nós não levaremos os carros luxuosos. Nós não levaremos coisas materiais. Não. O que nós levaremos é o que está em próprio Efésios, que continua assim na nossa própria lição. No versículo 4 ele diz: Deus nos elegeu para sermos santos. Versículo 5: predestinou-os para sermos filhos. Essas são as bênçãos espirituais. Nos fez agradáveis para si. Versículo 6. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Versículo 7. Acolheu-nos por sua vontade redentora. Versículo 8 ao 12. Revelou-nos a palavra da verdade. Versículo 13, parte A. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Versículo 13, parte B. E ainda, garantiu a validade da promessa. Versículo 1, 14. Eu também lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 18, e nós vamos entender que o que mais importa é isso, amados, é a vontade do Senhor. Nós temos que buscar essas bênçãos espirituais. Essas bênçãos espirituais têm que estar acima de tudo aquilo que é material. Tem que estar acima dos nossos próprios desejos. E lá, em Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do no versículo 18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Temos que dar tudo, amado, graças ao Senhor. Em tudo temos que dar graças a Deus. Porque se você hoje está vivo, dê graças ao Senhor. É porque você ainda tem um propósito. Deus ainda tem um propósito na sua vida. Você ainda tem uma grande obra a ser feita. Você ainda tem algo maravilhoso para fazer. Deus ainda tem grandes coisas a fazer na sua vida. Infelizmente, temos passado momentos ruins, sim. Nós temos passado momentos complicados, de tristeza, sim. Mas você está vivo, irmão amado. E Deus quer fazer algo maravilhoso através da sua vida. Amém? E terceiro ponto daqueles que se colocam em Cristo, aquela posição de Cristo Jesus, é a nova condição. A você que de repente era falho, a você que todos nós somos falhos, mas você que estava fora e não conhecia Jesus, você que vivia uma vida no mundo totalmente dominado pelo pecado, dominado totalmente pelos desejos da carne, é mudança. Você resolveu se colocar numa nova posição em Cristo. Então é necessário que você tenha umas novas condições. É necessário que você mude a sua forma, o seu jeito de ser. Na nossa lição, ele está escrito assim: a expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênçãos espirituais a partir da sua pessoa realizada no Calvário. Lá no 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 17, versículo 5, versículo 17. Aleluia, glória a Deus, achei. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Relaciona-se com a nossa experiência de conversão. Você se tornou novo. Você é uma nova condição de vida. Quando você se aceita Jesus e que você entrega a sua vida a Jesus, você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se faz novo na sua vida. É tempo de mudança. É tempo de transformação. É tempo de dedicação. É tempo de mudarmos nossas atitudes. É tempo de refletirmos aquilo que nós vivimos. E é tempo de mudarmos aquilo que nós podemos ainda fazer. Sermos numa nova condição. Nos colocar numa nova posição em Cristo Jesus. Esse foi o nosso primeiro item da nossa revista. Eu espero que você tenha entendido essa primeira posição. De você se colocar diante de Cristo. Você se colocar Deus diante da sua vontade, colocar Deus diante dos seus propósitos, e entender que temos que ter uma nova condição, temos que colocar as bênçãos espirituais, buscar as bênçãos espirituais. Amém? Glória a Deus. Vamos entrar no segundo item da nossa lição, que ela fala uma vida cristocêntrica nesse mundo. É algo tão complicado, tão difícil, porque nós temos visto muitas pessoas, muitos louvores, muitos filmes, muitos estudos, muitos ensinos, onde as pessoas têm colocado o próprio eu, porque tem buscado, nós sabemos que as pessoas hoje em dia têm buscado mais as filosofias, as psicologias, não que isso seja errado, não é errado, mas as pessoas têm buscado mais isso do que a próprio Cristo. As pessoas têm buscado mais a si próprio do que o próprio Cristo. E nós temos que entender, e principalmente relembrar através dessa lição, desse momento agora, que Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 3, Gênesis capítulo 3, vai ser o momento da queda. Mas no versículo 15, Deus nos dá a esperança. Porque quando a gente lê aqui na nossa lição, embora o pecado tenha adentrado no mundo que nós conhecemos, lá no Gênesis capítulo 3, versículo 3, no próprio versículo 15 desse mesmo capítulo, após Adão ter caído, após Adão ter pecado, e o pecado entrou no mundo, olha a palavra que Deus nos dá. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está a promessa. Aqui onde que está se colocando Cristo diante de nós. Aqui é o momento onde que está se apresentando Cristo diante de nós. E demonstrando que por mais que nós viéssemos a ser pecadores, é importante que nós colocamos Deus à nossa frente, Cristo em nossa vida. E é muito importante isso para nós. E aí, através do nosso primeiro item, da parte, sublinhe 1 aí, do nosso item 2, a revelação do mistério. O mistério de Cristo na nossa vida. O mistério da vontade de Deus ter preparado para nós. Pulando um pouquinho, logo após da referência em João 3,16, após essa referência, assim na nossa lição ela está escrita assim, ó. Essa é a vontade divina, é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada a fazer por amor. Lá em Romanos, capítulo 11, versículo 32. Romanos, capítulo 11, versículo 32. Romanos 5, né? Romanos 11, 32. Ele vai falar tremendamente ao nosso coração. Ele vai falar conosco nesse momento. Ele vai mudar, vai fazer entender aquilo que ele quer para nós. O Romanos 11, versículo 32 diz: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia com todos. Então aqui ele prova, demonstra através dessa palavra, que através da revelação divina, por amor e misericórdia do Senhor. É isso que lhe agrada. Deus quer colocar a sua misericórdia sobre nós. Deus quer mudar a nossa vida. Deus quer fazer a transformação em nós. Esse é o mistério que nós entregamos em nossa vida ao Senhor.
Esse é o ministério que quando você se dedica, você se descobre diante da vontade do Senhor. E é isso que nós temos que entender, que é através da benevolência do Senhor é que estamos vivos. E Ele quer colocar Cristo em nossas vidas. É nisso que nós temos que entender. A segunda parte aí, a plenitude do tempo. E nós vamos entender que todo tempo é propósito para o Senhor. Logo após a nossa lição aí, versículo, depois dessa referência que ele faz de Romanos, eu gostaria também que vai ser colocado aqui, gostaria Romanos 5, capítulo 12, eu quero deixar essa referência para você, com relação à plenitude, com relação ao que ele fala aqui, que logo após essa referência diz, nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado em Adão está restaurada completamente em Cristo. Então tudo aquilo que foi rompido lá em Adão, ele foi restaurado em Cristo. E além dessas referências que a nossa lição dá, eu tenho dado outras referências para você, para que a gente possa melhorar e você ter mais conhecimento ainda. Romanos, capítulo 5, versículo 12, 15 e 18, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, e todavia, não é assim o dom, 15, né? Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa? Porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Versículo 18. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 45 também. Então nós entendemos que, vamos confirmar aqui, que através de tudo aquilo que Adão fez, e nós perdemos essa experiência com Deus, Cristo está nos auxiliando, Cristo está nos dando, através de Cristo está renovando conosco. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 45 também diz: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Irmãos, Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Todos nós éramos pecadores. E você hoje está mais uma vez entendendo que em Cristo, e somente em Cristo, através de Deus, através do Espírito Santo de Deus, é que nós voltaremos a ter uma vida de abundância, vida de transformação, uma vida eterna. Por isso eu falei um pouco antes aqui, é necessário de refletirmos, arrependermos dos nossos pecados e entender que em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo nós temos a verdadeira vida. Tudo isso aqui vai se passar. Vamos estar falando aqui, tudo é tempo, tudo vai se passar. Mas o que você tem buscado dos céus? O que você tem guardado no céu? O que você tem feito para poder merecer o seu tempo no reino do céu? É Cristo que te dá a vitória. É Cristo que quer fazer mudança na sua vida. É Cristo que vai verdadeiramente te dar o momento de estar no céu e a verdadeira vida. E a nossa lição ela continua assim. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Versículo 1 e 10 de Efésios. Aqui a palavra grega, quando ele fala em Efésios, versículo 10, aqui ele diz que para esse tempo que ele diz é o tempo cronos, é o tempo de cronômetro, é o tempo de relógio que nós usamos. Que ele não fala desse tempo, ele não fala desse tempo que nós usamos, de horas, desse momento de horas, não, mas o tempo kairos, o tempo que se refere ao tempo divino, o tempo previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Aqui ele nos dá a referência de Atos, capítulo 1, versículo 7,
mas eu também queria dar referência para você, Eclesiastes, capítulo 3, que também vai falar aquela palavra que fala de tudo é tempo de amar, é tempo de lavrar, é tempo de morrer, é tempo de fazer. Em Eclesiastes 3, ele fala justamente sobre isso, de tudo ao tempo. Mas o nosso tempo que nós devemos confiar, nos dedicar e aguardar é o tempo de Deus. Porque Deus é o tempo certo. Em Deus nós temos o tempo certo, o tempo verdadeiro, o tempo que nos importa. Quantas vezes você ouviu o testemunho de pessoas que perdeu, talvez até aconteceu contigo já. Um dia você perdeu, às vezes, um ônibus, ou você perdeu alguns testemunhos de pessoas que perderam aviões, ou testemunho que às vezes a pessoa se atrasou porque o relógio não despertou. E quantas coisas aconteceram e você às vezes fica se resmungando, perguntando por que, Senhor, que eu perdi o meu tempo de relógio. Mas nós entendemos que tudo foi propósito para um momento de salvação. Ou foi um momento que você, de repente, teve a oportunidade de falar do amor de Deus para outra pessoa. Ou, de repente, você ter acontecido aquilo contigo, foi um momento que você foi livrado do laço da morte. Ou, de repente, por aquilo o tempo que você perdeu, o seu tempo de relógio que você perdeu, mas foi um tempo que você ganhou diante da vontade e da presença de Deus. E aqui ele continua. Nós entramos agora no ponto 3 do nosso item 2, do nosso ponto 3, onde vai falar o louvor da sua glória. O louvor, mais uma vez, a gente fala um pouco lá, louvor de nós adorarmos e louvarmos o Senhor. E aqui ele vai falar de novo da parte do louvor da glória do Senhor. Olha o que ele diz na nossa lição. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e aos gentios. Não somente, a igreja gentil, mas a igreja, a todos. Porque antes, para os judeus, ele viria somente a esses, aos próprios judeus. Mas Cristo, quando veio, ele veio não somente para os judeus, mas também para os gentios, que éramos nós que estávamos perdidos. Nós que estávamos perdidos, Cristo veio para nós. E nessa carta que Paulo coloca, ele diz, ele enfatiza que as bênçãos são aos crentes, não somente ao judeu, mas aos judeus e a nós, os gentios, a toda a sua igreja, indicando que em Cristo os crentes em ambos os povos são herdeiros. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 14, também nós podemos verificar isso. Efésios, capítulo 2, versículo 14, além dessa própria referência de Efésios, da nossa leitura bíblica que nós temos aqui, Efésios capítulo 2, versículo 14, ele também diz assim, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado, quebrado, destruído toda a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então existia uma inimizade, existia algo que fazia uma diferença, mas Cristo veio para derrubar essa barreira, Cristo veio para derrubar esse muro e para fazermos ambos apenas um. E hoje, eu e você também temos direito a estarmos no céu. Eu e você também temos acesso de um dia estarmos com Cristo lá no céu. Porque eu e você somos herdeiros da promessa do Senhor, conforme nossa leitura bíblica, versículo 11 e 13. E lá no finalzinho, ele ratifica aqui nossa lição. Ele ratifica, ele confirma, igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isto assinala não somente adorá-lo com palavras e ação, mas também levar os outros a fazer o mesmo. Olha que interessante. A nossa lição ela diz que não basta você louvar com palavras e ações, mas é necessário você levar a outros a fazer o mesmo. E aí eu deixo a pergunta para você. Será que hoje as pessoas, através da sua vida, têm tido o desejo de louvar e adorar o nome do Senhor? Será que você tem tido ações que levam a outros, aos perdidos, aqueles que ainda não conhecem Jesus, ou aqueles que já ouviram falar de Jesus, mas não tiveram um passo de determinação diante do Senhor, a louvar e adorar o nome do Senhor?
Será que as suas ações têm sido isso? Têm levado essas pessoas a tomar esse tipo de atitude? Então sim, amados, louvar com ações, louvar com verdadeiras promessas, mas também temos que fazer com que os outros tenham as mesmas atitudes do que nós, de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Porque tudo que conseguimos, tudo que somos, possuímos, vem de Deus. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. 1 Crônicas, outra referência, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. A gente vai entender que tudo que possuímos vem de Deus, amados. A tudo que você tem, todos os seus propósitos, todas as suas vidas, todos os seus bens, vem de Deus. 1 Crônicas 24, 29 diz assim: porque quem sou eu, ou quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão tu damos. Tudo vem de Deus. E é isso que nós queremos crer. É nisso que nós temos que confiar. É nisso que nós devemos guardar o nosso tempo, a nossa dedicação. E assim nós finalizamos esse segundo item de Cristo ser o centro desse mundo. Aí nós falamos da revelação do ministério, nós falamos da plenitude do tempo e nós falamos agora do louvor da sua glória. Tudo entregamos ao Senhor. Cristo tem que ser o centro desse mundo. Amém? Até aqui tudo ok? Vai dando seu joinha, vai colocando aqui o seu entendido, vai demonstrando que você está conseguindo entender, que Deus possa estar falando no seu coração. E agora nós vamos para o finalzinho, o item 3, a última parte dessa nossa lição, que vai falar sobre o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo, ele é a nossa herança, é Ele que nos dá, é Ele que nos guarda. E nós teremos duas partes aqui, ele falando conosco. O Espírito Santo desempenha, na nossa lição ela vem falando, né? O Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação, idealizado por Deus. Lá em João, capítulo 16, versículo 7, hoje uma outra referência que eu estou colocando para a gente, nós vamos entender essa posição de Deus coloca para nós. João, capítulo 16, versículo 7 e versículo 8, que nós vamos compreender que o Senhor é o Espírito que vem nos converter, falar conosco, diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, Cristo falando, né, para os seus apóstolos, para o seu pessoal, Cristo falando, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Foi Cristo que enviou o Espírito Santo nesse propósito de Deus. Foi Cristo que enviou para nós termos a herança de um dia estarmos no reino do Senhor. E é Ele que nos sela. Nós vamos entender aqui, através dessa lição, que antigamente, principalmente, hoje em dia nós temos os selos de cartas, selos de tudo, mas naquela época, na época bem antes dos reinados, era o selo que identificava, que somente era daquele que era do rei, porque o rei ele tinha o seu anel, né, e colocava aquela massa, era pingado aquela parte de uma vela diferente, e era marcado com o anel do rei, e somente aquilo estava verdadeiramente demonstrando que aquilo era o propósito realmente do rei. Aquilo era uma identificação, podemos dizer que aquilo era a assinatura do rei, e aquilo era chamado de selo. E nós hoje nós temos o selo do Espírito Santo de Deus. E aí a nossa lição ela diz assim: aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da sua conversão. Você, no momento que você se converte, o momento que você se dedica ao Senhor, o momento que você se entrega ao Senhor, é o momento que Cristo está te selando, o Espírito Santo está selando a sua vida. O Espírito Santo está colocando a marca dele sobre a sua vida.
Por isso é o momento de você se arrepender. A você que ainda talvez não se arrependeu. A você talvez que não tem colocado Cristo como centro da sua vida. Você talvez que não tem tido ainda essa revelação do Espírito de Deus. Deus está te mostrando. É o momento de você mudar a sua vida e deixar ser selado por Espírito Santo de Deus. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 9, 15 e 16, aqui nossa lição ela fala assim, ó, porque Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus é que nos testifica. Lá em Romanos, carta de Paulo, Romanos, capítulo 8, versículo 9, 15 e 16, diz assim, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Por 15, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes, outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É o próprio Espírito Santo, quando você é selado, você se arrepende, é o próprio Espírito que te sela, porque ele tem um papel fundamental de regenerar, purificar, santificar o pecador. É o Espírito Santo, amado. Nós devemos buscar ele a todo tempo. Sabemos que ele é um triuno, é Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas muitas das vezes nós esquecemos de buscar essa Deus Espírito Santo. Muitas vezes deixamos de buscar quem é verdadeiramente o Espírito Santo. Sabemos que ele sim é um só, sim, ele é um só, mas também como tem sido a sua intimidade com o Espírito Santo. É necessário que você coloque o Espírito Santo ao seu lado também. É necessário que você também busque o Espírito Santo estar contigo. É necessário que você também clame o Deus Pai e Deus Espírito Santo. E entender que é o Espírito Santo que habita na sua vida. Entender que o Espírito Santo também pode transformar ele se sabe, porque é ele que te regenera. É o Espírito Santo que te purifica. É o Espírito Santo que vai te selar como filho de Deus. E aqui na segunda parte dessa benevolência do Espírito Santo é o penhor da sua herança. Diz assim a nossa lição. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Aí vem uma parte importante. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo Jesus. É o Espírito Santo que garante a nossa herança. Qual tem sido a sua intimidade com o Espírito Santo? Qual tem sido sua união com o Espírito Santo de Deus? É tempo de buscar. É tempo de clamar. É tempo de adorar. É tempo de se purificar. E entender que Deus é amor, bondade e misericórdia. E para terminar, a segunda parte aí da nossa lição diz: isso não quer dizer que o crente, quando continuar, né, depois desse comentário aí, dessa referência de 2 Coríntios, ele continua a nossa lição. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Aquele que tem o Espírito Santo tem a sua salvação garantida, mas não para sempre. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, não. Você tem a garantia da salvação, mas não para sempre. Porque é independente da sua conduta, mas que a redenção está validada aos que, eleitos em Cristo, permanecem fiéis. Você é selado pelo Espírito Santo, você tem o selo, você tem a salvação garantida, mas para aqueles que permanecem fiel, é tempo de nós permanecermos fiel, amado. É tempo de nós continuarmos em Cristo. É tempo de nós
sermos selados pelo Espírito Santo, deixar que o Espírito Santo cele a sua vida, deixar que o Espírito Santo transforme a sua vida, deixar que o Espírito Santo mude a sua vida e entender que o Senhor tem um plano de salvação para nós. É necessário que nós permanecemos fiéis. João, a última referência que eu quero deixar para você, João, capítulo 14, versículo 1. Nós vamos estar entendendo verdadeiramente tudo esse propósito do Senhor para nossas vidas. João, capítulo 14, versículo 1, diz assim, para nós estarmos finalizando esta lição de hoje. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estais vós também. Cristo nesse momento está preparando um lugar para nós. Cristo está preparando a nossa morada no céu. Ele veio, deixou o Espírito Santo para que através do Espírito Santo nós tivéssemos comunhão para com Ele. Nós tivéssemos acesso ao Pai. Cristo está ali ao lado do Pai, advogando pelas nossas vidas. Então esta lição ela vem falar isso para nós. Que é o momento de nós colocarmos Cristo na direção de nossas vidas. Como Cristo como centro das nossas vidas. É o momento de nós entendermos as bênçãos do Senhor sobre nós. As bênçãos de Deus estão sobre a sua vida e é isso que essa lição quer deixar para nós de hoje. As bênçãos de Deus estão sobre você, mas para isso é necessário que você seja selado. É necessário que você coloque Cristo como centro. É necessário que você louve ao Senhor. É necessário que você se dedique a Deus. Entregue você de repente que ainda não aceitou a Jesus. Você que nesse momento ainda está desviado das palavras do Senhor. Você que de repente não tem tido mais esperança. Você talvez que não tem mais colocado, não sabe mais aonde colocar a sua fé. Você que não consegue mais entender os propósitos de Deus para a sua vida. Você de repente que está perdido e não consegue compreender, não consegue mais enxergar a voz, não consegue enxergar a Deus. Você também está vivendo um momento que você não consegue mais ouvir a voz de Deus. Essa palavra é para você, meu amado irmão. É o momento de você se voltar para Deus, se arrepender dos seus pecados, se reconciliar com Deus, entender que Deus quer um propósito para a sua vida, entender que o selo do Espírito Santo quer estar com você. É um momento de conversão, é um momento de mudança. É o momento de você transformar através da sua vida, fazer com que as pessoas louvem e adorem ao Senhor. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Essa palavra é para nós. Porque Cristo nos fez ambos em um. Cristo mudou a nossa história. E Cristo quer transformar a vida de cada um. Que você possa ter entendido essa palavra. Que você possa ter entendido essa lição. Que você possa guardar. Eu tenho certeza que muitas dessas coisas você já ouviu falar. Muito dessas coisas não foi algo diferente para você. Não, talvez você já ouviu falar muito dessas coisas. Mas Deus trouxe a memória, a nossa memória, aquilo que talvez na nossa vida estava perdido. Cristo nos trouxe a memória, aquilo que nós talvez não vivenciávamos mais. Aquilo que um dia você deixou para trás. O seu momento de louvor, a sua forma de dedicação, a sua forma de adoração. É isto que Deus quer trazer para nós. Vamos orar? Pai, neste momento, se existia algo, Senhor, que estava nos afastando de Ti, neste momento venha quebrar, Senhor, todo jugo, todo desigual, tudo aquilo que nos impedia, Senhor, de estar na Tua presença. Tudo aquilo que impedia que as Suas benevolências estivessem sobre nós, Senhor. Tudo aquilo que impedia das Suas bondades estar sobre nós. Queremos neste momento Te colocar, Senhor, diante de Ti, todos os nossos empecilhos. Deus, se algo diferente em nós, se nós não conseguimos mais colocar, Senhor, diante da Sua vontade, Pai, neste momento queremos colocar nossas vidas diante de Ti. E que o Senhor seja o centro de nossas vidas, Senhor. Que o Senhor
seja a diferença da nossa forma de viver. Que a nossa forma de viver possa levar outras pessoas a quererem te adorar e glorificar teu santo nome. Que a nossa forma de viver possa fazer que outras pessoas queiram te louvar, Deus Santo. Porque o nosso louvor não seja apenas com boca, mas também seja por ações. Que possamos entender as dificuldades dos nossos irmãos e buscar a vitória através da sua vontade e do seu querer. Pai, que teu Espírito Santo venha estar através de nós. Que possamos ser selados. Que o Senhor possa estar trazendo à memória que nós temos em Ti um só propósito. Nós temos o Senhor, está preparando, Senhor, já o nosso lugar no céu. E não queremos outra coisa a não ser isso, Senhor. Não, nós não queremos outra coisa. A nossa vontade nesse momento é estar ao seu lado um dia, Senhor, no céu. A Te clamar, Abba Pai. A Te glorificar face a face no céu, Deus. E passar o momento, o tempo Kairos, o momento eterno, o seu momento, o seu tempo diante de Ti. Que possamos buscar as bênçãos espirituais, que possamos buscar a Tua vontade, que possamos nos dedicar a Ti, e que Sua bem-aventurança esteja sobre nós. É que Te oramos agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amado, aqui nesse momento eu vou me despedindo. Você tem a oportunidade de compartilhar esse vídeo. Você tem a oportunidade de compartilhar essa palavra. Você, através das suas ações, receba dessa lição que nós falamos hoje. E agora, através das suas ações, compartilhe a palavra do Senhor. Compartilhe o amor de Deus. Compartilhe esta lição, este vídeo. Que Deus esteja sobre a sua vida. Lembrando que às 18 horas estaremos novamente aqui através do Facebook, transmitindo um culto lá através do templo, transmitindo um culto de adoração e louvor ao Senhor. Que cada um de vocês fique na paz. A cada irmão, a cada pessoa que está aqui, a você visitante, a você que passou por um acaso, que um dia, daqui a alguns anos, está vendo esse vídeo, seja abençoado e saiba que em Cristo somos mais que vencedores e Deus prepara um lugar lá no céu para cada um de nós. Fique na paz de Cristo. Amém e amém.